Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por mais uma comunhão, Senhor. Nós estamos aqui na sua presença, no teu nome, como nós te louvamos, nos faz voltar, Senhor, ao nosso primeiro amor. Ó, desperta o nosso espírito nessa noite. Usa essa comunhão, Senhor, para reavivar a chama do dom de Deus. Nos chama de novo. Ó, nos chama de novo, Senhor. Nos dá um novo começo. Nós queremos tocar em Ti, Senhor. Ó, Senhor Jesus, nos dê uma reunião viva. Ó, renova a nossa experiência. Nós queremos Te ver nessa noite. Tocar em Ti, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Hoje nós começamos, o novo alimento diário, a sequência do alimento diário, que o tema é o Evangelho da Glória de Deus. Aleluia. E a primeira semana nós vamos falar a primeira mensagem dessa semana. Espero que todos os irmãos tenham lido, desfrutado, para nós termos uma breve comunhão e os irmãos queimarem, Aí nós vamos falar o título junto, É reavivar a chama do dom de Deus. Vamos proclamar? Reavivar a chama do dom de Deus. Aleluia. Senhor, nos reaviva nessa noite, Senhor. Ó Senhor Jesus. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo, vamos ler o versículo, que deu o título da mensagem, capítulo 1, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Senhor Jesus. Podemos ler juntos? Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, Deus dá um encorajamento para nós. Nós sabemos que foi escrito para Timóteo, sabemos que ele estava passando uma situação muito difícil ali, tentando cuidar da igreja em Éfeso. Então, alguma coisa estava apagando o fogo do espírito de Timóteo. E Deus mandou uma mensagem para ele, uma palavra profética, atual para ele. E essa palavra foi: eu te encorajo, eu te admoesto, eu te exorto, que reavives o dom de Deus. No grego, é abanar a chama do dom de Deus. Então nós podemos ler dessa forma, Te admoesto, que abane, que reavives, que reacenda a chama do dom de Deus que há em ti. Aleluia! Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu creio que todos os irmãos creem que dentro de nós, irmãos, há o dom de Deus dentro de nós. No dia que você aceitou Jesus, que você converteu, que você deixou o Espírito de Deus entrar em você, o dom de Deus entrou dentro de nós. No mínimo, nós temos um dom, não é assim? Junto com a salvação, nós ganhamos o dom. E esse dom de Deus que está em nós, que é a própria vida de Deus, que é o poder de Deus, que ele tem fogo, irmãos. Quando aqui fala para reavivar, para reacender, quer dizer que o dom de Deus que está dentro de você e de mim, aquele que se une ao Senhor, um espírito com ele, não é assim? Está escrito lá em 1 Coríntios 6,17. Então, quando você creu no Senhor Jesus, o Espírito de Deus entrou para dentro de nós. Nós nascemos de novo. Quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 3, fala: quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós não vamos ler, mas lá fala exatamente isso: quem é nascido do Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula, quem é nascido do Espírito se torna Espírito, ou seja, ele nasce de novo. O espírito humano que estava amortecido pelo pecado, pela incredulidade, nós vamos ler aqui hoje,
pela vida terrena, sem Deus, independente de Deus, ele nasce de novo. A regeneração é o que? O novo nascimento. O espírito seu, humano, que estava amortecido, você nem sabia que tinha, eu nem sabia que eu tinha, ele é despertado, ele nasce. E ele nasce com fogo, ele nasce com vida, ele recebe, irmãos, a vida de Deus. O espírito humano recebe a vida eterna de Deus. É uma vida poderosa, indissolúvel, a vida que venceu a morte, uma vida de ressurreição. E essa vida dinâmica, ela tem uma energia nela, como fogo, ela consegue quebrar todas as barreiras. Aleluia por isso, né? Então, irmãos, nós temos um grande desafio desde quando nós convertemos até a volta do Senhor. O desafio é: nós não podemos deixar o fogo do nosso espírito apagar. Lembra aí de quando você converteu. Lembra daquele dia que você aceitou o Senhor Jesus. Cada um teve uma experiência. Uns foi ouvindo uma pregação, outros foi no quarto ali lendo a Bíblia, outros foi com alguém pessoalmente falando para você, ou você ouviu uma palavra, na hora ela não entrou, depois o Espírito Santo veio e mexeu com você. Cada um teve uma experiência, não foi assim? E como que era, lembra aí, como que era a sua reação depois da sua conversão? Aquela conversão genuína. Depois você tocou no Senhor, ficou um tempinho, aí depois você teve aquele nascimento. Como que você era? Alguém te chamava de chato? Porque toda hora que você chegava perto dele, você queria falar do Senhor para ele? Não era assim? A gente via uma pessoa, irmãos, a gente queimava por dentro. Você queria logo falar de Jesus para ele. Você queria ler a Bíblia para ele. Você queria orar para ele. A pessoa não queria nem ouvir, estava falando outros assuntos. Lembra dessa experiência, você não já fez isso? A pessoa estava falando do calor do dia, você conseguia colocar a pregação do Evangelho no sol. Você conseguia dar um jeitinho, né, de falar de Jesus para ele. E quando tinha reunião da igreja para ir, você vinha com alegria. Podia estar chovendo, podia estar frio como hoje, ou podia estar calor. Você queria reunir, irmão. Você queria reunir. O que é isso? Isso era o fogo do Espírito. Era o primeiro amor, como o Apocalipse fala, era o melhor amor. Irmãos, que experiência gostosa, né? Eu lembro, irmãos, eu lembro que eu sonhava com o Senhor, eu sonhava com as reuniões. A Bíblia para mim tinha um sabor maravilhoso, eu queria ler a Bíblia todo dia. Era uma delícia, era um frescor. Mas aí passou os anos de conversão, não é assim? Por algum motivo, irmãos, por alguma distração, nós vamos ver o que acontece conosco hoje. O nosso espírito, ele foi se apagando. Nós começamos a ficar um pouquinho morno. A gente não está mais fervoroso. A gente começou a ficar um pouco morno. A gente vinha para a reunião, a gente amava o Senhor como nós amamos o Senhor, mas a Bíblia não tinha aquele sabor como antes. Você lia a Bíblia, mas tinha dia que você já não lê, tem dia que você, hoje eu vou deixar para amanhã. A pessoa ficava perto de você, quase que pedia para você pregar o Evangelho para ela. Você não estava muito disposto, porque você não desfrutou o Senhor naquela manhã, então você estava meio com o espírito apagado. Oh, Senhor Jesus, a gente foi apagando, né? Você não via defeito em ninguém, é ou não é? Quando você converteu, você falava assim: essa igreja é maravilhosa, os irmãos são maravilhosos, que igreja gloriosa, eu amo todos os irmãos. Puxa, não tem nenhum irmão, engraçado aqui, ninguém peca, parece, ninguém tem defeito nesse lugar. Aí passou os anos ou alguns meses, você começou a conviver com os irmãos, aí aquele fogo foi apagando, você começou a ver, esse irmão falou diferente comigo hoje, esse irmão olhou para mim com a cara feia, esse irmão não me cumprimentou, engraçado, esse irmão, gente, eu achei que esse irmão era simples, humilde, não, que irmão orgulhoso,
Irmão, nós começamos até a medir os irmãos, porque o espírito apagou, o fogo foi ficando pouquinho, fumegando, você ficou morno, e o velho homem sobressai. Aí você não vê como Deus vê. Irmãos, a Bíblia fala em Zacarias que nós somos um tição tirado do fogo. Deus, quando nos vê pecadores, nos vê falhos, vê a nossa condição, mas quando Deus olha para nós, irmãos, Ele nos ama. Ele ama o pecador. Ele nos ama, irmãos. E Ele nos vê como uma igreja gloriosa. Ele nos vê como a sua futura noiva. Por isso Ele não desiste de nós. Ó Senhor Jesus, nos renova, Senhor. Renova esse amor em nós. Renova o nosso chamamento. Renova o nosso fogo. Aí eu tenho uma pergunta para os irmãos que está no alimento diário. Eu fiz para mim várias vezes e eu vou jogar ela para os irmãos e os irmãos respondam ela para o Senhor. Como está o seu fogo? O seu fogo ainda está permanecendo, queimando, ou o seu fogo está fumegando, apagando, ou o seu fogo já se apagou? Você está empurrando com a barriga. Oh, Senhor Jesus. Vamos orar um minutinho para responder para o Senhor e para clamar ao Senhor para Ele falar forte para nós nessa noite. Senhor Jesus, um minutinho de oração. Diante dessa pergunta, o seu fogo permanece ou já se apagou? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Mateus capítulo 24, versículo... Mateus 24, versículo... Deixa eu achar o versículo aqui. 12. Mateus 24, 12. Senhor Jesus, fala para nós. Senhor, joga a luz, Senhor. Muda a nossa história. Todos acharam? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora nós vamos ver, irmãos, o que apaga, o que faz o nosso fogo diminuir, o que traz frieza para a nossa vida, o que traz mornidão. Nós vamos ver alguns itens, e o primeiro dele é esse aí que nós lemos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Desde que você converteu, queimou no Senhor, amou o Senhor e quis que a sua família convertesse e quis cuidar das pessoas à sua volta e orava e desfrutava e reunia e servia ao Senhor com alegria, irmãos, o diabo ele se levantou para apagar, para te esfriar, para jogar uma água fria, para tirar você da brasa, para tirar você do calor do Espírito Santo. O diabo ele começou a trabalhar. E qual que é a maneira dele trabalhar? É multiplicar a iniquidade. Isso aqui é uma profecia para perto da vinda do Senhor. Aqui ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, isso aqui está falando para nós que temos o Senhor, não está falando isso aqui para incrédulo. Essa palavra é para nós, porque o incrédulo, ele não tem um verdadeiro amor. Ele ama enquanto ele é amado, não é assim? O velho homem é assim, eu amo, enquanto a minha esposa me amar, eu amo, e às vezes até ela me amando, eu descarto, enquanto ela me agrada, enquanto ela me satisfaz, enquanto tem algo em troca. A gente tem um ditado o pessoal usa, né? Um trecho da Bíblia para falar assim, fulano só quer vem a nós, não dá para viver com ele não dá para fazer nada com ele, só vem a nós, só quer ganho para ele mesmo. Isso é o que, irmãos? É o velho homem, e por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? É tirar a palavra de Deus, é a liberdade total, é fazer o que você quer, é pecar quando quer pecar, é ver o que você quer ver, é dar tudo que sua alma quer, tudo que sua alma quer, não tem limite, tudo o que te faz feliz. Aí essas coisas começam a entrar na nossa vida
aos poucos, e um dia se multiplica. E quando isso entra no nosso coração, irmãos, o nosso fogo se apaga. Ele vai diminuindo, nós vamos ficando morno. Tem um versículo em 2 Tessalonicenses, é pequenininho, ele diz assim: não apagueis o espírito. Capítulo 2, versículo, eu esqueci o versículo, tinha um irmão que gostava muito, né? Sempre a gente lembra dele. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Senhor Jesus, capítulo 5, né? E eu queria ler um da iniquidade com os irmãos, está em 2 Tessalonicenses também, que fala, nós temos lido ele muito, é o capítulo 2 que fala assim, olha, versículo 3 e 4, que essa iniquidade, ela está aí, irmãos, tirando o valor de tudo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acharam? Versículo 3 e 4, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que ele quer fazer, irmãos? O que o inimigo está fazendo desde que você converteu? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ó Senhor Jesus, tudo, irmãos, que se chama Deus, tudo que vai te levar para Deus, a iniquidade tem o objetivo de tirar da nossa vida. O 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera. Você já opera, irmãos. Está operando, está trabalhando para tirar de nós o desfrute da palavra de Deus. Olha 1 Timóteo agora, logo depois aí, né? Capítulo 4, versículo 1. Isso é o que o inimigo quer fazer conosco, irmãos. Porque no mundo, o mundo jaz. Nós temos que ganhar uma coisa, irmãos, não podemos ouvir a palavra de Deus para aplicar para outros, principalmente porque eles não estão no Evangelho. Tudo que está na Bíblia é para nos advertir, é para nós que amamos o Senhor. Ora, o Espírito afirma, 1 Timóteo 4,1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, e por obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Olha aí, irmãos, nós sempre estamos ouvindo essas advertências. Vão lá, a intenção do inimigo é tirar nossa fé, nos fazer afastar da fé, nos fazer obedecer espíritos enganadores. Irmãos, quando você começa a ouvir muitas palavras, outros ensinamentos, cuidado, irmãos, esses espíritos enganadores, eles fazem milagres, eles fazem prodígios. Eu não li lá em Tessalonicenses, mas está escrito lá, esses ministros malignos, eles fazem milagres, eles adivinham coisas, e usando a Bíblia. Outro evangelho, ensino de espírito enganadores, ensino de demônios. E aí, irmão, você fica ouvindo tanta coisa que pode, tanta coisa que está liberada, tanta ideologia, etc. E aí a sua consciência começa a ficar o quê? Cauterizada. Você acha que é tudo igual, que a palavra profética e a palavra de qualquer outro ensinamento é tudo igual. E aí começa a pôr dúvidas, irmãos, até na palavra de Deus. Vamos modernizar a Bíblia. A Bíblia não, a Bíblia é muito antiga. Essa verdade da Bíblia, e aí você começa, a sua consciência começa a aceitar tudo, e cauteriza. O que é uma coisa cauterizada? É insensível. Você fica insensível ao falar de Deus. Irmãos, o que vai acontecer com o seu espírito? Vai apagar. Vai apagar. E a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Quer dizer, eu tenho o poder de exercitar o meu espírito, ou eu tenho a autoridade, porque o espírito é meu, de apagar o meu espírito. Mas o inimigo é sutil e usa o quê? Esses ensinamentos, essas mentiras, para nos fazer apagar. É aí 2 Timóteo, capítulo 3, não é 1 Timóteo, é 2 Timóteo mesmo, perdão. Capítulo 3 fala o que está acontecendo aí, ó. Com a mente de muitos filhos de Deus. Sabe, porém, isto, acharam?
Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos vão ser difíceis agora, irmãos? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, não precisamos de ir longe, isso aqui está perto de nós hoje. As pessoas amam a si mesmo, não têm domínio próprio, as pessoas são, cruéis, não são fiéis ao Senhor. E olha essa frase aqui do versículo 4, irmãos, olha que tristeza, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Amam mais os prazeres da carne, você ama mais aquilo que te dá prazer. O que é que te dá mais prazer? Você assistir uma série ou você fazer a sua leitura da Bíblia? Nós precisamos ganhar isso, irmãos, tocar nisso, para ver se o nosso espírito está apagando ou se o nosso espírito está aceso. Essas coisas que dão prazer para a carne têm a intenção de apagar o seu e o meu espírito. E se o nosso espírito apagar, irmãos, nós estamos acabados, somos inúteis. Amigo dos prazeres, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Isso no mundo nem se fala. O problema é isso entrar na igreja, irmãos. O problema é isso entrar lá na minha casa. O problema é isso entrar na minha vida, no meu coração. Aí eu vou começar, vai ter disputas. Sempre os prazeres vão ganhar. Deus não vai ter minha presença. Eu não vou ser amigo de Deus. Senhor Jesus, livra-nos disso, Senhor. Olha aqui, isso aqui é polêmico, irmãos. Isso aqui é polêmico. 1 Coríntios, Epístola aos Coríntios, capítulo 6. Olha como é que é sério isso aqui. Isso tudo, irmãos, quando vai entrando na nossa mente, cauterizando a nossa mente, você acha que tudo é comum, pode ter certeza, seu espírito está apagado. Se você tem concordado com as ideologias atuais no mundo, modernas, o seu espírito já se apagou. Olha o versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Os irmãos acharam aí, né? 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Irmão, não vai herdar o reino de Deus, não tem jeito. Não vos enganeis. Olha só, irmãos, o intuito do inimigo é nos enganar, nos esfriar e achar que tudo está certo, tudo pode. Não vos enganeis. Por quê, irmãos? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda, irmãos. Não adianta pôr pano quente, não adianta fazer como os irmãos têm falado para nós, ser politicamente correto, para atrair pessoas, para aceitar tudo, agradar homens. Irmãos, podem ter certeza, você e eu, a igreja, que é a coluna e base da verdade, vai ser perseguida por sustentar essa verdade da palavra de Deus. Você pode ter certeza. E se você não tiver sabedoria de falar, você vai ser até processado na justiça comum do mundo. Porque é errado falar isso aqui hoje, irmãos. Mas a Bíblia diz que o injusto não herda o reino de Deus. Que o impuro, que toda vez que você lê impuro na Bíblia, no grego, é relacionado a relações sexuais ilícitas, impuras, é a impureza da carne, tá? Toda vez que você lê impureza, é relacionado a isso. Idolatria, adultério, não, adultério, tal, mas eu amo a minha esposa, não entra, está fora. Efeminado, irmão, você está vendo, está tudo no mesmo nível. Deus colocou tudo no mesmo nível. Se é impuro, se é idólatra, se é adúltero, se é efeminado, se é sodomita, sabe que é pior, né? É uma situação terrível. Sodoma e Gomorra tinha de tudo, pai com filho, pai com filha, homem com homem, mulher com mulher, tinha tudo era permitido em Sodoma. Por isso fala sodomitas. Incesto, tinha tudo, irmãos.
Ó Senhor Jesus, ladrões, avarentos, bêbados, maldizente, mas está tudo no mesmo padrão, irmãos, porque às vezes você está julgando o pecado do outro, que você acha que é pior, mas viver na carne, irmãos, os que vivem na carne, eu não vou ler por causa do tempo, lá em Gálatas capítulo 5, todo mundo que vive na carne e pratica as coisas da carne, não herdarão o reino de Deus. Lá tem a mesma frase. Então nós temos que alargar, irmãos, deixar a luz, porque se para você tudo é comum, o seu espírito vai se apagar. Nós vamos ser enganados. Naquele dia de entrar no reino, mas Senhor, eu reuni, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não fez a vontade do Pai. Você estava fora, você aceitou tudo que o mundo pregou, você deixou entrar na sua vida. Ó Senhor Jesus, livra-nos disso, Senhor. Vou pular aqui agora. Então, irmãos, nós temos que exercitar o nosso espírito para manter o nosso fogo aceso, irmãos, para manter a nossa consciência limpa, para não deixar essa ideologia, essas coisas mundanas entrar na nossa vida. Só tem um caminho, irmãos, e ele é estreito, ele é apertado. Vamos ler esse caminho? 1 Timóteo 1,19. Nós temos que ter essa atitude aqui, irmãos. Você tem que ser rígido com isso aqui, você tem que ser exigente, nós temos que ser sérios, comprometidos, entender que o nosso Deus não tem outro caminho na Bíblia, irmãos. Essa porta é estreita mesmo. Olha o que está escrito aí, 1,19. Acharam? Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, a nossa consciência, ela tem que estar pura, limpa, purinha, senão nós não conseguimos deixar o espírito aceso, você não vai ter fé. Tudo que chegar na sua casa, na sua vida, toda provação que chegar perto de você, vai te derrubar, porque não tem fundamento, não tem fé. E a fé, ela só é sustentada, você só não perde a fé, irmãos, se eu manter uma boa consciência. O que é uma boa consciência? Uma consciência pura. Eu anotei um versículo aqui, ó, o capítulo 3, aí vizinho de 1 Timóteo, versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, pura. O que é uma consciência limpa? A consciência, irmão, é o alarme do nosso espírito. Todo tipo de impureza que quiser entrar na sua vida, você estava assistindo um filme com a sua esposa, com seus irmãos, com seus amigos, e de repente veio uma cena obscena ali, uma cena de sexo naquele filme, e você deixou aquilo entrar para dentro de você, você gostou, você teve prazer de ver, você acariciou essa cena, você alimentou dela, sujou sua consciência. Vai orar depois. Não passa do teto, irmãos. Deus não te ouve, o pecado entrou, você deixou entrar. Você viu, desejou, pecou, o pecado entrou, o que fazer? Irmãos, não deixa passar mais tempo. Se a consciência apitou, para de ver, vai para o joelho, ora rápido, não deixa o sol se pôr, ajoelha e vai orar. Orar como? Senhor, me perdoa, Senhor, entrou. Senhor, meu coração foi contaminado, eu desejei, Senhor, eu gostei de ver, Senhor Jesus, me perdoa, me lava com teu sangue. Irmãos, nessa hora, se você confessa isso que sujou você, o sangue do Senhor é poderoso para te purificar. A sua consciência está nova de novo. Isso está escrito em Hebreus 9, isso está escrito em 1 João 9. Se nós confessarmos, irmãos, com arrependimento verdadeiro, o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. Aí te limpa, te purifica, me purifica, e você está de novo com a sua fé, o seu espírito aceso. Agora, se você é desses que ouve, que amanhã vê de novo, você viu que a consciência já acusou, irmão. Eu não preciso falar isso para os irmãos têm experiência. A consciência sua já acusou, mas amanhã você vai comer essa comida de novo. É igual quem tem algum problema, né? Ah, não, toda vez que eu como feijoada eu passo mal, mas na hora que a feijoada chega perto de você, o que você faz? Você come a feijoada de novo? E sorrisal, e não sei o quê, você vai passar mal. Já toma antes de uma vez então, né? Irmãos, é assim.
Se você sabe que tem coisas que te contamina, que te leva para a fraqueza, que apaga seu espírito, por que você vai fazer de novo? Entende, irmãos? Nós temos que ser sérios com isso. Se não, irmãos, uma hora o diabo nos leva, você naufraga, você para de reunir. Quantos irmãos, talvez podiam estar aqui hoje e não conseguiram vir? Talvez porque a consciência, ele não teve força, não teve espírito para vir. Não teve poder. Nós vamos ler esse versículo, né? Faltou poder. Então vamos ser sérios com isso. Outra coisa, irmãos, que acaba com a nossa fé, com o nosso espírito, que apaga o nosso espírito, eu creio que os irmãos leram, puxa, eu vou falar rapidinho por cima, é a ansiedade. Oh, Senhor Jesus. A ansiedade, irmãos, ela apaga o seu espírito e o meu espírito. Por quê, irmãos? Porque o nosso dia é difícil. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, todos aqui trabalham, sabem o que eu estou falando, subsistência, irmãos, tantas situações, enfermidade, nem se fala agora, né, os momentos que nós vivemos esses últimos meses, coronavírus, irmãos falecendo, parentes doentes, morrendo, irmãos, que ansiedade, que situação, oh Senhor Jesus. Aí quando a gente lê a Bíblia, né, Filipenses 4, fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? Coisa alguma é tudo, né? É igual o grego lá, né? É tudo, tudo é tudo. Eu vou ler, né? Filipenses. Vamos ler um pedacinho aqui. Irmãos, nós temos que exercitar o nosso espírito. Irmãos, a ansiedade, irmãos, é a doença, é o mal que acaba com a nossa fé, que acaba com a nossa saúde. Você começa a ficar ansioso, o coração, o peito dói. Quem aqui já teve dor no peito de ansiedade? De preocupação? Dói, irmão, fisicamente dói. A gente fica angustiado, agoniado. Senhor Jesus, fica sem ar. Versículo Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Eu creio, o Senhor está perto. O Senhor está dentro de nós. Não, 6, vamos ler junto? Não andeis ansiosos de coisa alguma, aleluia, vamos repetir? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como fazer esse milagre acontecer na minha vida, irmãos? É praticando a palavra, é crendo na palavra, vamos ler o versículo todo, né? Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, aleluia, irmãos, não tem outro caminho, não podemos deixar o nosso espírito apagar, irmãos, porque a ansiedade é coisa da vida, nós somos ser humano, o vaso é de barro, mas nós temos um poder, um tesouro dentro de nós, nós temos um fogo, irmãos, no nosso espírito, que queima a ansiedade. Como eu já experimentei isso aqui na minha vida, irmãos. Em tudo, porém, tudo, irmãos, tudo que está te fazendo ansioso, preocupado, tudo, não fique com vergonha de orar, ore por todas as coisas. Te incomodou? Ora. Incomodou de novo? Ora. Deus entende, Deus foi homem. Coloca diante de Deus, faz Deus conhecer, irmãos, a sua ansiedade. Deixa Deus ser o seu psicólogo. Ele te conhece, Ele te entende, Ele não te julga, Ele nos salva. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Como, irmão? Pela oração, pela súplica e ainda com ações de graça. Já ora e já agradece, eu creio, o Senhor está cuidando de tudo. Eu olho aqui, está tudo bagunçado, mas eu orei, o Senhor está cuidando, Senhor. Eu creio, irmãos, ore até esse aperto sair do seu peito. Ore até você ser liberto. E se o diabo insistir em te acusar e falar que Deus não ouviu, aí você não creia mais no que você está sentindo. Creia o que está escrito na Bíblia. Use a fé. Por que às vezes a gente não consegue praticar isso? Porque tem coisa que está entrando em nós e nós estamos deixando. Aí você vai ficar ansioso até a volta do Senhor, irmãos, ou até você morrer, dormir no Senhor. Mas se você tratar com a consciência, usar a fé, irmãos,
Eu creio, eu já fui liberto de muitas situações, e o Senhor vai ter que me libertar de muitas outras. Eu vou praticar isso aqui, irmãos, e você vai praticar, e você vai colher o fruto, que é o versículo 7, na hora que você praticar isso com fé, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, vou falar só isso aqui se deixar a gente fica só nessa palavra, mas tem que caminhar, né? Outro item que foi citado são os problemas que acontecem no nosso meio, em servir ao Senhor, na vida da igreja. Eu não vou entrar, irmãos, nós vamos avançar por causa do tempo. Amanhã, se o Senhor permitir, o Celso Rumina e o Senhor, os irmãos leiam o elemento diário, está lá, leia lá. Mas o caminho, irmãos, de manter o nosso fogo aceso, queimando, o nosso espírito forte, é praticar Filipenses 4. Mas pratica mesmo, irmão, ora, lê. Os irmãos têm prática de orar, lê? Ora, lê isso aqui, irmãos. Toma como oração. E não posso deixar de falar desse item aqui, nós praticamos hoje à noite aqui, mas nós precisamos aprender a praticar isso aqui em casa, renovar. Eu tenho que renovar isso aqui lá na minha casa, irmãos. Isso aqui é gostoso demais, Efésios 5. Olha só o que está escrito aqui. Renova isso, irmãos, na sua casa. Você vai ver como que a ansiedade vai ter medo de você. Vai ser o contrário. A ansiedade, na hora que olhar para você, vai sair correndo. Efésios, porque normalmente a gente que... Efésios 5,18, olha aí que está escrito aí. Rico demais. 5,18 e 19. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha aí, põe fogo no seu Espírito. Como, irmãos? Falando entre vós, com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, esse item aqui tem que renovar dentro de casa, colocar hino dentro da sua casa, ligar o hino lá, cantar os hinos, falar os hinos, proclamar a letra do hino, fala para a esposa, fala para o filho, fala para você mesmo, alegrar no Senhor, irmãos, com os hinos, com os cânticos espirituais, orar, cantar, falar, dar graças a Deus por tudo. Irmãos, isso é gostoso demais. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, eu já pulei sozinho dentro do quarto, irmão, cantando um hino. Eu já ajoelhei, pulei de alegria, gritei sozinho, orando, lendo a palavra. Irmãos, isso é cura. O peito estava doendo, angústia, só problema, irmão, só situação, que se eu ficasse na mente, eu queria fugir. Eu ia falar, Senhor, me leva. Mas tocar na palavra, orar, ler a palavra, cantar os hinos, irmão, explode assim dentro de nós, irmão, explode uma libertação, irmãos. É um fogo do Espírito que vem, que parece que você não tem problema, irmãos. É cura, irmãos. Puxa, que delícia isso. Colossenses 2,8. Vamos praticar mais isso, irmãos? Vamos reavivar a chama do dom de Deus. E quando você está desfrutando assim, e tocando assim na palavra, aí sabe o que o inimigo faz? Ele vem com coisa sorrateira. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo 8 fala assim, cuidado, você está desfrutando, você está tocando no Senhor, você está amando o Senhor, que o 6 e o 7 fala isso, você recebeu a Cristo, você anda em Cristo, você está radicado, edificado, confirmado na fé, você está instruído, você está crescendo em ações de graça. Colossenses 2, 6 e 7, olha o que fala o 8, cuidado, que ninguém venha a enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha só, olha aí o que está acontecendo, irmãos, o inimigo age, o versículo 6 e 7 é um irmão desfrutando, tocando e queimando. Se você não vigiar, o inimigo vem sorrateiro, joga uma filosofia na sua mente, vem com uma conversinha fiada, vem com um argumento, e vai criando, tijolinho a tijolinho, uma fortaleza na sua mente. Com muita tristeza eu falo, irmãos, dentro da minha família aconteceu isso, um jovem
no SEAP, de férias, queimando, orando, lendo, pregando para os amigos da escola, servindo. Aí, de repente, vai para a universidade. 6 meses na universidade, irmãos. 6 meses, irmãos. Voltou gelado. Voltou, parece que não tinha espírito. Parece que nunca tinha lido a Bíblia. Parece que nunca tinha invocado o nome do Senhor. Mas voltou gelado. 1 ano depois, parece que não, que é incrédulo. Virou, não quero. E arrogante, e forte. Muita opinião, muito argumento, irmãos. Leu lá dezenas de livros. O que entrou na cabeça? As filosofias, os rudimentos. Não aguentou a pressão. Naufragou na fé. Qual o problema disso, irmãos? Difícil de voltar. Puxa. Nós lutamos com muita força na oração, irmãos. Nós cremos que o Senhor vai resgatar os nossos filhos. Mas o inimigo joga pesado, irmãos. Não vamos brincar com isso. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, irmão. Entra na mente, muda. Irmão, muda a mente. Muda, irmãos. Literalmente é outra pessoa, outra personalidade. Não vamos brincar, irmãos. Cuidado. Que ninguém venha te enredar, te enlaçar, jogar uma rede em você com a sua filosofia, com vã sutileza. É sutil, você não percebe. E é segundo a tradição dos homens, não da palavra de Deus. E é os rudimentos do mundo, irmão. O mundo jaz. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quer destruir os nossos filhos, irmãos. E quer destruir a nós também. Quer nos levar. Porque se você titubear, você fala, Senhor, mas eu criei no Senhor, desde o ventre consagrado, Bíblia, lá em casa não tem música do mundo, lá em casa é só consagração, é comunhão, é irmão, é servir, é conferência. O que é isso, Senhor? Está vendo, irmãos? Cai na mente também. Aí você para também. Você para. Você joga a fé fora. Não, e aí o inimigo, não, vou servir, não, o que os irmãos vão falar, e não sei o que, meu filho. Ah, diabo, você está amarrado em nome de Jesus? Está exposto. Nós temos que ficar firmes na fé, irmãos. Radicados, firmados, crescendo em ações de graça, andando em Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos brincar, nós temos que reavivar a chama do dom de Deus. Reavivar, irmãos, com força. Olha o que está escrito aí para mim em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Irmãos, essa palavra é séria. Veio poucos irmãos, mas acho que é nós que viemos, que precisamos de ouvi-la com força. Nos levantar, lutar. Nós estamos pertinho da volta do Senhor, irmãos. Olha o que está escrito aí, irmãos. Olha o que está escrito aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós nos unimos ao Senhor, irmãos. Nós cremos no Senhor. O meu e o seu espírito é um com o espírito do Senhor. Tem fogo do Senhor no nosso espírito. Tem poder para vencer toda impureza, toda imoralidade, toda ideologia. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo 1,7 é o versículo que nós já lemos no início, né? Vamos renovar esse encargo nosso. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, não importa o que já entrou, o que já levou, o que aconteceu. Hoje nós vamos declarar, Deus nos deu o espírito de poder. Dentro do seu espírito tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que está no seu espírito é um espírito de poder. É um espírito de amor. E é um espírito que nos dá uma mente sóbria. Você não fica confundido, você não fica enganado com as ideologias. A sua mente é sóbria, você tem discernimento. Você tem a mente de Cristo. Ninguém te julga, mas você consegue discernir todas as situações. Você discerne quando é ideologia, quando é filosofia, quando é outro ensinamento. Você tem uma mente sóbria. Isso aqui é o seguinte, irmãos, 3 pontos. Espírito de poder tem a ver com a nossa vontade. Poder está relacionado à sua vontade. Tem reunião hoje, 19 horas no sábado.
Você tem que ter uma vontade forte e vir para a reunião, porque a sua carne não vai querer vir para a reunião. O velho homem não quer vir para a reunião. Ele está frio. Ele quer que você fique revendo a Olimpíada, revendo filme, etc e tal. Mas para a reunião, se você não tiver uma vontade forte, cheia do poder de Deus, alguém vai te dominar que não é Deus. Então o poder, lembra disso, poder tem a ver com a minha vontade. Eu tenho que ter poder para decidir firmemente alimentar da palavra de Deus, reunir, orar, cantar, pregar evangelho. Fogo, nosso espírito quando está quente, irmãos, a nossa vontade é do Senhor. Poder, mas também fala espírito de amor. O que tem te emocionado? O que tem te feito chorar esses dias? As medalhas de ouro? Os filmes? As cenas? Ou o amor de Deus? A nossa emoção, irmão, quando fala aqui espírito de poder, e depois fala espírito de amor, o amor está relacionado à emoção. Deus quer encher a sua e a minha emoção do amor de Deus. Eu choro sim, quando eu vejo uma pessoa morrendo incrédula. Aí você chora. E você fica pulando de alegria quando você vê alguém convertendo. Quando você para com a pessoa assim, posso orar por você? A pessoa pode orar por mim. Ore por mim. E você ora, você fica alegre. Quando você cuida de um irmão, ele reage. Quando você jejua e ora por uma situação e Deus age. Puxa, irmão, isso tem que nos emocionar. Isso tem que encher nossa emoção, é o amor de Deus. E já falei, a mente sóbria, né? Moderação é a mente. Então toda vez que você lê esse versículo, lembre da sua alma. Mente, vontade e emoção. Uma vontade forte, uma mente equilibrada, uma emoção cheia do amor de Deus. Senhor Jesus, vamos ter um espírito forte, irmãos. E outra coisa que nos faz nunca deixar de queimar, nunca apagar o espírito, é essa frase aqui, ó, Romanos 12, 11. Olha o que está escrito aí, irmãos. Se você fizer isso, irmão, se você praticar isso, pergunta para quem nunca parou de reunir, o que sustentou ele na vida da igreja? Ele é fraco igual você mesmo. Todo mundo aqui é fraco, não vai dar tempo de eu entrar mais. Todo mundo é sarça, todo mundo é um espinheiro, fraquinho, ruim. Mas todo irmão que creu, foi para a vida da igreja e praticou o que nós vamos ler aqui, nunca parou de reunir, nunca abandonou a fé. Capítulo 12, versículo 11, no zelo, não sejais preguiçosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem serve na igreja tem um espírito fervoroso. Começa a servir, começa a cuidar dos irmãos, começa a envolver com o viver da igreja. Seu espírito vai começar a borbulhar, a pegar fogo. Você nunca vai esfriar. Agora começa a desanimar, afastar, começa a praticar Laodiceia. Eu já estou bem, eu já sei tudo, eu já li a Bíblia toda, eu já reuni tantos anos. Toda vez que os irmãos levantam ali para falar, eu já sei até o que ele vai falar. Quando ele cita o versículo, eu já sei o que está escrito. Puxa, eu sei tudo, irmão. E é assim, vida da igreja é muita Bíblia, né? Muito conhecimento. Já sei tudo, não preciso não. Aí lá para Laodiceia, o que o Senhor falou? Vocês estão mornos, vocês não são quentes, vocês não são frios. O que vocês são? Vocês são mornos, mornidão. Mornidão é para vomitar, não serve. Quem já almoçou comigo sabe, eu gosto da comida quente. Não gosto de comida nem fria nem morna. Eu gosto da quentinha, prontinha na hora. Café quentinho, tudo novinho. Deus é assim, irmãos. Maná não pode guardar para outro dia não, ele estraga. Temos que ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, servir com alegria. Irmão, joga a preguiça fora, irmão. Vem servir, vem reunir, vem desfrutar. Eu duvido que você vai apagar. Eu nem sei quanto tempo mais. Irmãos, eu fiz 49 esse mês. Eu comecei a reunir com 16. Olha só. Só estou reunindo porque sempre fomos envolvidos no serviço ao Senhor. Os irmãos nunca nos deixou parado. Até eu campengando, desanimado, sofrendo, passando por tribulação. Os irmãos, estou precisando de você aqui. Isso nos preservou. Todos os irmãos que reúnem há mais tempo sabem disso. Serve com alegria, serve no Espírito. Aleluia.
nós seremos curados. É o Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Oh, glória! E isso tem acontecido em Monlevade, irmãos. Eu fiquei impressionado. 43 irmãs em plena pandemia, reunidas aqui no congresso, na comunhão das irmãs, conectadas. Irmãs preciosas, né? Conectadas. E toda, lá em casa, é quarta-feira, eu estou vendo a Edivana lá ligando para as irmãs, e as irmãs participando, e uma irmãzinha que estava sumida, irmão, participando, já trouxe uma convidada que já está participando, que veio na comunhão das irmãs. Puxa vida, irmãos, envolve, começa a servir, o fogo vem. E aí, na hora que termina a comunhão lá, Edivana está com o olhinho brilhando, alegrinha, cansada, já veio da loja ali cansada, tal. Parece que tomou um choque do Espírito, está alegre. É assim, irmãos. Ó Senhor Jesus, vamos servir ao Senhor com alegria. Ó, acho que eu falei demais, né? Tinha mais um item, mas amém. Acho que o encargo é esse, irmãos. Em Lucas 12, 49, essa é a missão da igreja, né? A igreja é essa coluna e base da verdade, e por cima dessa coluna tem um fogo do Espírito, para queimar toda a terra. O Senhor Jesus falou isso quando ele estava aqui na terra, em Lucas 12, 49, só citar. O Senhor falou assim: puxa, eu vim lançar fogo nessa terra, e eu já queria que ela tivesse toda a arder, mas não tinha jeito, irmãos, ele ainda era um só ele tinha o fogo, só Jesus era Deus. Aí ele morreu, ressuscitou, gerou a igreja. Atos 2 mostra isso, ele jogou fogo na igreja. E aí, irmãos, a pregação do evangelho aconteceu. Esse fogo, irmãos, é a vida de Deus, é o amor de Deus, esse fogo é o evangelho de Deus. É isso que é o fogo, irmãos. E Deus quer renovar a igreja em Monlevade, ela tem que estar cheia de fogo. E Deus hoje, o fogo é o que? Ele habita, né, em nós. O fogo está em nós. Então Deus quer renovar isso em nós. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Você sabe quando você está morno. Você sabe quando você lê a Bíblia e você está morno. Sabemos ou não sabemos, irmão? Nós sabemos quando nós reunimos e estamos mornos. Essa experiência, eu vou contar rapidinha. Eu lembro que eu vinha para a reunião, irmãos, quando o irmão estava compartilhando, quando terminava o compartilhar e vocês olhavam para mim, depois da mensagem, a minha Bíblia estava assim, ó. Quer ver? Estava assim, ó. Vocês já viram isso? Encaixa os dedos. Estava assim, ó. Por que ela estava assim na hora que o irmão sentava? Tinha 10, 15 irmãos assim, já para compartilhar o que o irmão tinha terminado de falar. Todo mundo queimando, porque a gente ouvia orando, ouvia anotando, ouvia queimando. Na hora que o irmão sentava, pum, pulava o outro, pipocava todo mundo, o fogo alastrava. Todo mundo alegre, queria testificar. Isso que o irmão falou é verdade. Quando você está morno, você ouve a mensagem, o irmão fecha a Bíblia, você fecha a Bíblia, não precisa fechar o espírito porque já está morno, e fica todo mundo olhando um para o outro, todo mundo quietinho, caladinho, dá um silêncio, né? Até o espírito queimar um, e se não queima um, fica todo mundo sentado, tem que queimar um para pegar o foguinho no outro, né? Irmão, nós sabemos, quando você lê a Bíblia desanimado, sabemos ou não sabemos? E quando você lê a Bíblia queimando, irmão, vamos voltar ao primeiro amor, irmãos, vamos renovar isso em nós. Se nós estamos nessa reunião, porque Deus quis falar isso forte para nós, vamos ler com fogo, com amor, vamos orar mais, vamos desfrutar mais, reunir mais, mas tudo com aquele amor. Ore, ajoelhe na sua casa e fale: Senhor, eu quero queimar de novo, eu quero te amar de novo, ó Senhor Jesus. Oh, renova a nossa vida, Senhor, muda o nosso viver, oh, queima o nosso espírito, ilumina a nossa consciência, aquilo que está apagando o nosso espírito, Senhor, fala para nós nessa noite, ilumina cada irmão que está aqui hoje, cada irmão que está ouvindo pela internet, Senhor, fala forte, joga luz nas trevas, oh, que nós queremos confessar, nós não queremos continuar como estamos, nós queremos ser renovados, oh, restaurados, queremos estar queimando, te amando, amando as pessoas, amando o Evangelho,
Oh, Senhor nos cura. Jesus é o Senhor. Pode queimar, irmãos.